Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Filosofia e o papo de hoje é o paradoxo de John Locke, liberdade ou poder? A gente vai mergulhar nas ideias fascinantes e até contraditórias desse pensador sobre governo, direitos, uma jornada que, olha, vai direto ao coração de como a gente entende a liberdade até hoje. Ok, vamos começar com uma pergunta que mexe com a vida de todo mundo. Se a gente tem direitos básicos, tipo direito à vida, à propriedade, como é que pode um governo, de forma legítima, pegar nosso dinheiro em impostos? Ou pior ainda, nos convocar para uma guerra onde a nossa vida está em risco? Essa é a grande questão que a gente vai tentar desvendar aqui. Para a gente resolver esse quebra-cabeça, vamos seguir um caminho bem claro, tá? Primeiro, vamos lá para o ponto de partida de Locke, o tal do estado de natureza. Depois, a gente vai entender o problema que surge daí e a solução que ele propõe, que é o consentimento. E é aí que o bicho pega, e a gente encara o grande paradoxo do poder. Por fim, vamos ver a saída que Locke encontrou para esse dilema e uma crítica bem importante à teoria dele. Vamos nessa? Tudo começa aqui, no estado de natureza. Para Locke, esse é o ponto zero para a gente entender por que, afinal, precisamos de um governo. É como se fosse um mundo antes de qualquer lei ou sociedade organizada. E o mais interessante é que esse estado de natureza do Locke tem, duas caras. Na teoria, no papel, parece o paraíso, um lugar de liberdade total, guiado pela lei natural, todo mundo com seus direitos. Só que na prática, a coisa muda de figura. Sem polícia, sem juiz, cada um vira o justiceiro da própria causa. E quando as pessoas julgam seus próprios problemas, aí a paixão fala mais alto e tudo vira um ciclo de violência e vingança. E o Locke não economiza nas palavras para mostrar a gravidade da situação. Ele chega a dizer que os infratores podem ser tratados como bestas de rapina. Essa frase é muito forte, né? Ela mostra como o estado de natureza pode virar um lugar super violento e perigoso. O que começa como um ideal de liberdade acaba se tornando um lugar de medo e insegurança. E tudo isso porque todo mundo tem o poder de punir. Então, isso nos leva para a próxima pergunta, que é bem lógica. Por que alguém em sã consciência ia querer sair de um estado de liberdade perfeita? A resposta está toda no problema da justiça. A principal inconveniência, como Locke chama de um jeito até suave, é essa: quando você é o juiz da sua própria briga, a imparcialidade vai para o espaço. A raiva, o desejo de vingança, tudo isso toma conta. Não tem moderação. Uma pequena ofensa pode virar uma guerra. É exatamente essa instabilidade que coloca a vida, a liberdade e a propriedade de todo mundo em risco. E aí, claro, a gente precisa de uma solução. E para resolver esse caos, o Locke apresenta uma solução que é, ao mesmo tempo, elegante e muito poderosa. Uma ideia que, sério, moldou o mundo moderno: o consentimento. É por meio desse ato que a gente cria a sociedade civil. E o processo é até bem simples de entender. Primeiro, as pessoas consentem, ou seja, elas concordam em sair daquele estado de natureza. Segundo, elas abrem mão do seu poder de justiceiro, do direito de punir os outros por conta própria. E terceiro, elas entregam esse poder para uma comunidade, que aí sim formam um governo para agir em nome de todo mundo, sempre seguindo a vontade da maioria. E é exatamente aqui que a solução genial do Locke cria um problema igualmente genial. A gente entra agora no coração do paradoxo, na grande contradição que a gente está explorando hoje. A gente precisa lembrar do pilar de toda a filosofia do Locke: os direitos inalienáveis. Vida, liberdade e propriedade. Eles são tão fundamentais que nem a gente mesmo pode abrir mão deles. Ninguém pode se vender como escravo ou concordar em ser morto, por exemplo. São direitos que não dá para transferir. Ponto. Então aqui está o paradoxo preto no branco. Se o direito à propriedade é inalienável, como é que um governo pode me obrigar a pagar imposto? E se o direito à vida é inalienável, como é que o governo pode me convocar para o exército e me mandar para a guerra? Parece uma baita contradição com a ideia principal do Locke, não parece? Para resolver essa sinuca de bico, Locke nos dá uma distinção que é crucial. Ele diz que nem todo ato do governo é a mesma coisa. A gente precisa saber a diferença entre um poder arbitrário e um poder baseado numa lei geral. O governo arbitrário é o grande vilão na história do Locke. Sabe, aquele poder que age por capricho, por decreto, mirando uma pessoa ou um grupo específico. É um poder que não tem regra, é imprevisível e por isso mesmo é ilegítimo, porque ele destrói a segurança que o governo deveria, em primeiro lugar, garantir. Esse slide aqui,
Ilustra a diferença perfeitamente. Seria totalmente arbitrário e ilegítimo se um rei simplesmente decidisse: vou pegar a grana daquele cara ali para pagar minha guerra. Agora, a coisa se torna legítima quando um parlamento, que representa a maioria, cria uma lei de imposto geral que vale para todo mundo, de acordo com regras claras e que todos conhecem. Então a grande sacada é essa. O consentimento que importa não é aquele que você dá para cada lei de imposto ou para cada convocação. O que vale mesmo é o consentimento original, aquele ato de entrar para a sociedade e concordar em ser governado por um sistema de leis gerais que não seja arbitrário. Ao concordar com o sistema, a gente concorda com as consequências dele. Mas calma, a teoria do Locke não é a prova de balas. E uma das críticas mais fortes faz a gente olhar para o contexto histórico da época dele, especialmente a colonização da América. O lado mais problemático da história é que, enquanto a teoria de governo do Locke precisava de consentimento, a teoria de propriedade dele, não. A ideia de que você podia tomar posse de uma terra só por misturar seu trabalho a ela foi usada muito convenientemente para justificar a tomada de terras dos povos nativos americanos que não cultivavam a terra do jeito que os europeus faziam. E para não deixar dúvida de que isso era mais do que uma teoria abstrata, o próprio Locke escreveu que, no começo, todo mundo era América. Isso mostra que o estado de natureza dele não era só um exercício de imaginação. Ele tinha um lugar bem real em mente, com consequências políticas e econômicas bem concretas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, uma pergunta que ecoa até hoje. Esse consentimento para sermos governados, ele é um ato único, feito lá atrás pelos nossos antepassados, ou é algo que precisa ser renovado continuamente por cada geração? A resposta para isso define a nossa relação com o poder. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por Joda Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo Filosofia, @gmail.com.